maior truque do diabo não seria um simples engano direto, como somos levados a acreditar. Em vez disso, ele seria sutil, enraizado nas verdades que tomamos como absolutas. A ideia de um ser tão astuto que possa distorcer a própria essência da verdade faz com que pensemos em quão frágeis são nossas convicções. Imagine um engano tão elaborado que não apenas nos iludisse, mas nos fizesse acreditar que estamos sendo salvos. Seria um truque tão eficiente que questionaria a própria fundação da fé. Esse truque funcionaria não através do medo, como comumente pensamos, mas pelo desejo humano mais profundo de adoração e salvação. E se o diabo, em vez de tentar reinar pela escuridão e terror, decidisse governar pelo amor e devoção? E se ele nos convencesse de que, em vez de ser o destruidor, ele fosse o próprio Salvador? Isso mudaria completamente a dinâmica entre bem e mal, luz e trevas. A linha que separa o bem do mal poderia se tornar indistinguível para os olhos humanos. O pensamento de que o diabo poderia usar algo tão sagrado quanto a salvação para nos enganar é perturbador. Ao longo da história, somos ensinados a ver Satanás como a antítese do bem, o inimigo declarado de Deus. Mas essa visão simplista pode ocultar uma realidade mais complexa. E se, ao longo de séculos, as narrativas religiosas fossem moldadas para nos afastar da verdade maior, deixando-nos presos em uma luta ilusória? Afinal, o que melhor maneira de enganar alguém do que fazê-lo acreditar que está no caminho certo? Este tipo de manipulação não seria um ato de maldade evidente, mas uma confusão moral, um desvio da verdade para nos levar à ruína espiritual. O diabo não precisaria nos seduzir com o pecado evidente. Ele poderia, ao invés disso, nos convencer de que estamos caminhando para a redenção, enquanto nos afastamos lentamente da verdadeira luz. A dualidade entre certo e errado, luz e trevas, se misturaria em um engano magistral. Imagine então uma humanidade adorando o diabo sem saber, cegos pela adoração, incapazes de discernir que aquilo que acreditam ser salvação é, na verdade, sua perdição. O diabo se posicionaria não mais como adversário, mas como redentor, mantendo-nos presos em uma ilusão de luz. Nesse cenário, a busca pela verdade se torna ainda mais crucial, pois o engano se disfarça de algo familiar e reconfortante. Essa teoria nos faz questionar o quanto realmente compreendemos sobre as forças que atuam no mundo espiritual. A possibilidade de que o maior truque do diabo seja nos fazer acreditar que ele é o Salvador nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas crenças. Estamos realmente buscando a luz verdadeira? Ou estamos confortavelmente vivendo em uma ilusão bem elaborada? A figura de Lúcifer é uma das mais intrigantes da teologia cristã. Conhecido como o portador da luz, ele é associado com a rebeldia e a queda. No entanto, existe uma peculiaridade nas Escrituras que levanta uma questão fascinante. Tanto Lúcifer quanto Jesus são chamados de estrela da manhã. Em Isaías 14:12, Lúcifer é descrito como a estrela que cai do céu, enquanto em Apocalipse 22:16, Jesus se identifica como a resplandecente estrela da manhã. O que isso significa? Essa aparente duplicidade nos leva a questionar as narrativas que sempre ouvimos. Como podem duas figuras tão opostas compartilhar o mesmo título? Essa coincidência de nomenclatura parece sugerir que há algo mais profundo e misterioso acontecendo. O simbolismo da luz é utilizado tanto para descrever a queda quanto a redenção, e isso levanta questões sobre a verdadeira natureza de cada um desses personagens bíblicos. Jesus, para os cristãos, é a encarnação da luz divina, a verdadeira salvação. Ele traz a redenção, o caminho para a vida eterna. Lúcifer, por outro lado, é retratado como aquele que traiu essa luz, se rebelando contra Deus. No entanto, ambos são referidos como portadores de luz. Isso pode indicar uma conexão mais sutil entre os dois, ou talvez seja uma forma simbólica de mostrar que a luz pode ser tanto uma fonte de verdade quanto de ilusão, dependendo de como é usada. Esse contraste também nos faz refletir sobre a dualidade que existe dentro de cada ser humano. Todos nós temos o potencial para a luz e para a escuridão. Jesus e Lúcifer poderiam, então, representar dois aspectos da mesma jornada espiritual. Um caminho que leva à redenção através da luz divina, e outro que seduz com uma falsa promessa de iluminação. O título, Estrela da Manhã,
pode ser tanto uma promessa quanto um aviso. O simbolismo da estrela aparece em muitas culturas e tradições espirituais como um guia, algo que nos aponta o caminho. No caso de Lúcifer, essa estrela se torna um lembrete de que nem toda luz nos guia na direção certa. Da mesma forma, a estrela que representa Jesus é a luz verdadeira, aquela que nos leva à verdade eterna. Essa dualidade é um convite para discernirmos melhor o caminho que escolhemos seguir. Portanto, ao olharmos para a estrela da manhã, devemos lembrar que a luz pode ser tanto reveladora quanto enganosa. Assim como Lúcifer usou sua luz para se rebelar, Jesus usa a sua para nos redimir. A chave está em reconhecer qual luz estamos seguindo e quais intenções se escondem por trás de seu brilho. A Bíblia que conhecemos hoje é o resultado de séculos de seleções e edições feitas pela Igreja. Porém, além dos textos canônicos, existem outros escritos que oferecem visões diferentes e, muitas vezes, desafiadoras sobre as figuras de Jesus e Lúcifer. Esses textos são conhecidos como apócrifos e gnósticos, muitos dos quais foram suprimidos pela Igreja primitiva. Eles trazem à tona ideias e interpretações que podem mudar radicalmente a forma como entendemos o divino. Um dos textos mais fascinantes é o Evangelho Secreto de João, onde encontramos uma representação diferente de Jesus e do papel que ele desempenhou na história humana. Nesse evangelho, Jesus aparece como aquele que incita Adão e Eva a comerem do fruto do conhecimento. Ao contrário da interpretação tradicional, que vê a serpente como um agente de Lúcifer, aqui Jesus é visto como aquele que traz iluminação e desperta a humanidade para a verdade. Essa versão nos força a repensar o papel da serpente no Jardim do Éden. Nos evangelhos gnósticos, a serpente não é a encarnação do mal, mas uma figura que instiga a busca pelo conhecimento, algo visto como positivo. O fruto proibido é, na verdade, o caminho para a iluminação. Essa perspectiva coloca Lúcifer e Jesus não como inimigos, mas como aliados em um esforço maior para libertar a humanidade da ignorância imposta por um Criador imperfeito. O demiurgo, uma figura central no gnosticismo. O conhecimento, e não a obediência cega, é o caminho para a salvação. Esses textos também desafiam a visão tradicional do papel de Deus e de Satanás. No gnosticismo, o Deus Criador é visto como um ser inferior, que aprisiona as almas humanas no mundo material. Jesus e Lúcifer, por outro lado, são retratados como aqueles que trazem a luz, o conhecimento, para libertar a humanidade dessa prisão. Essa visão se distancia da dicotomia tradicional entre bem e mal, oferecendo uma abordagem mais complexa sobre a luta espiritual. Por que esses textos foram suprimidos? A Igreja primitiva, ao buscar consolidar uma visão unificada da fé, declarou muitos desses escritos como heréticos. No entanto, o redescobrimento de textos como o Evangelho Secreto de João e o Evangelho de Tomé levanta questões importantes sobre o que realmente foi perdido nessa seleção. Será que a verdade plena foi preservada? Ou estamos apenas com fragmentos de uma história muito mais profunda e complexa? Os evangelhos gnósticos não apenas desafiam a teologia tradicional, mas também nos convidam a buscar respostas mais pessoais. Ao invés de depender exclusivamente de figuras de autoridade ou instituições, a busca pelo conhecimento se torna um ato de empoderamento espiritual. A mensagem gnóstica é clara. A verdadeira iluminação está dentro de nós, e cabe a cada um de nós buscá-la. O nome Lúcifer vem do latim e significa portador de luz. No entanto, no imaginário cristão, ele é visto como a personificação da escuridão, o príncipe das trevas. Como, então, reconciliamos essa dualidade? Como alguém cujo nome está diretamente associado à luz pode ser visto como a fonte do mal? Essa é uma questão que intriga teólogos, filósofos e crentes ao longo dos séculos. Lúcifer, antes de sua queda, era descrito como o anjo mais brilhante e poderoso no céu. Sua beleza e sabedoria eram incomparáveis. Ele carregava em si uma luz que refletia a glória de Deus. No entanto, sua rebelião o transformou na figura que conhecemos como Satanás, o adversário de Deus. O fato de que ele já foi portador de luz nos mostra que nem toda luz é divina, e que mesmo a mais pura das iluminações pode se corromper quando desviada por orgulho e ambição. Esse conceito é reforçado em 2 Coríntios 11:14, onde Paulo escreve que Satanás se disfarça como anjo de luz.
Isso significa que o mal nem sempre se apresenta de forma evidente. Às vezes, ele se esconde atrás de uma fachada de bondade e verdade. A capacidade de Lúcifer de ainda carregar a luz, mesmo após sua queda, nos alerta sobre os perigos de sermos seduzidos por aquilo que parece ser correto, mas que, na verdade, nos afasta de Deus. A história de Lúcifer é um lembrete de que a luz pode ser ilusória. Nem tudo o que brilha é ouro, e nem toda luz nos guia para o bem. O orgulho foi a força motriz da queda de Lúcifer, e isso nos ensina que até mesmo o mais elevado dos seres pode cair quando se coloca acima do propósito divino. A queda de Lúcifer é, em última análise, um alerta sobre a fragilidade da natureza humana e a importância da humildade diante da criação. Por outro lado, também podemos ver Lúcifer como uma figura trágica. Ele foi criado para brilhar e refletir a glória de Deus, mas sua rebelião o levou a ser banido da presença divina. Em vez de cumprir seu propósito, ele se tornou um símbolo de engano e escuridão. Essa dualidade nos leva a refletir sobre o potencial que todos nós temos para o bem e para o mal. Lúcifer nos ensina sobre a responsabilidade que vem com o poder e o conhecimento. Portanto, a história de Lúcifer, como portador de luz, nos oferece uma visão sobre a complexidade da natureza humana e espiritual. Ela nos lembra que o verdadeiro discernimento não está em seguir cegamente a luz, mas em entender suas origens e seu propósito. A verdadeira luz, aquela que vem de Deus, é humilde, pura e busca a elevação de todos os seres, não o orgulho pessoal. A dualidade entre luz e escuridão é um tema presente em quase todas as tradições espirituais e culturais do mundo. Desde as histórias de criação até os mitos de renascimento, a luz simboliza o bem, a verdade e o conhecimento, enquanto a escuridão representa o mal, a ignorância e a morte. No entanto, ao olharmos mais profundamente, percebemos que essa dicotomia não é tão simples. A luz e a escuridão, em muitos casos, são vistas como complementares, duas faces da mesma moeda. Na Bíblia, desde o início, Deus separa a luz das trevas. Gênesis 1:3-4 nos conta: "E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas." Aqui, a luz é claramente associada ao bem, mas ao mesmo tempo, as trevas não são completamente aniquiladas. Elas continuam a existir, como parte do equilíbrio do mundo criado. Esse equilíbrio entre luz e escuridão é um tema recorrente em várias tradições religiosas. No zoroastrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, a luz e a escuridão representam a luta cósmica entre Ahura Mazda, o deus da luz e da verdade, e Angra Mainyu, o espírito da mentira e da destruição. Essa batalha entre luz e trevas é vista como eterna, com o triunfo final da luz prometido no final dos tempos. O zoroastrismo, assim como o cristianismo, enfatiza a necessidade de escolher a luz, mas também reconhece que a escuridão faz parte da experiência humana. No entanto, em outras tradições, como o taoísmo, a luz e a escuridão não são vistas como opostos em conflito, mas como forças complementares que se equilibram. O conceito de Yin e Yang nos ensina que a luz não pode existir sem a escuridão, e vice-versa. Ambos são necessários para criar harmonia no universo. Essa visão nos convida a abraçar tanto nossos aspectos de luz quanto nossos aspectos sombrios, reconhecendo que a totalidade de nossa experiência espiritual envolve ambos. A filosofia ocidental também explora essa dualidade de maneira profunda. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, introduziu o conceito de sombra como o lado inconsciente da psique humana, composto por todos os aspectos que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Para Jung, o processo de individuação, ou crescimento espiritual, só ocorre quando integramos essa sombra em nossa consciência. Isso significa aceitar nossas trevas internas como parte de quem somos, em vez de negá-las. Portanto, o simbolismo da luz e da escuridão não é apenas sobre bem e mal, é também sobre o equilíbrio e a aceitação de quem somos em nossa totalidade. A luz sem a escuridão seria incompleta, assim como a escuridão sem a luz seria desesperadora. Nossa jornada espiritual é, em última análise, sobre encontrar harmonia entre essas forças,
permitindo que ambas nos guiem na busca por autoconhecimento e conexão com o divino. Jesus e Lúcifer são frequentemente vistos como forças opostas, representando o bem e o mal absolutos. No entanto, quando olhamos para suas histórias com mais atenção, começamos a perceber que ambos, de maneiras diferentes, representam a busca pela iluminação espiritual. Enquanto Jesus traz a luz divina da salvação, Lúcifer pode ser visto como aquele que instiga a busca pelo conhecimento. Ambos, de maneiras diferentes, estão envolvidos no despertar espiritual da humanidade. Jesus é descrito nas Escrituras como a luz do mundo, aquele que guia os fiéis para fora da escuridão do pecado e da ignorância. Ele é o caminho para a salvação, a verdade e a vida. Seu sacrifício na cruz é visto como o ato supremo de amor, redimindo a humanidade e oferecendo-nos a chance de viver na luz de Deus. Para os cristãos, Jesus é o farol que ilumina o caminho para a vida eterna, e sua mensagem é de esperança, fé e redenção. Lúcifer, por outro lado, representa uma forma diferente de luz. Ele é o portador da luz, aquele que buscou o conhecimento acima de tudo. Sua queda do céu, causada pelo orgulho e pelo desejo de se equiparar a Deus, nos lembra do perigo da busca pelo poder e pela autossuficiência. No entanto, se olharmos além da condenação tradicional, Lúcifer também pode ser visto como aquele que incita a humanidade a questionar, a buscar e a conhecer. Sua luz, embora distorcida, representa a curiosidade e o desejo de saber. Essa dualidade entre Jesus e Lúcifer pode ser vista como dois aspectos de uma mesma jornada espiritual. Jesus nos convida a confiar e a seguir o caminho da fé, enquanto Lúcifer nos desafia a questionar e buscar o conhecimento por nós mesmos. Ambos os caminhos têm seu valor, mas também seus perigos. A fé cega pode levar à ignorância, enquanto a busca desenfreada por conhecimento pode levar à queda. O equilíbrio entre essas duas abordagens é essencial para uma espiritualidade plena. Ao longo da história, a humanidade tem lutado para encontrar esse equilíbrio. As tradições espirituais muitas vezes nos dizem que devemos escolher entre a fé e o conhecimento, entre a luz de Jesus e a luz de Lúcifer. No entanto, talvez a verdadeira iluminação espiritual venha da integração de ambas as perspectivas. Precisamos da fé para nos guiar, mas também precisamos do conhecimento para entender e discernir a verdade. Portanto, Jesus e Lúcifer, embora apresentados como inimigos em muitas tradições, podem ser vistos como forças complementares. Ambos representam aspectos essenciais da experiência humana: a fé e o conhecimento, a obediência e a rebelião, a luz pura e a luz distorcida. Ao integrar essas forças em nossa jornada espiritual, podemos encontrar um caminho mais completo para a iluminação e a verdade. Muitas vezes, ao observarmos a mitologia de culturas antigas, nos deparamos com histórias que ecoam temas universais. Um exemplo fascinante é o mito de Inanna, a deusa sumeriana que desce ao submundo e ressuscita após 3 dias. Esse ciclo de morte e renascimento espelha de maneira impressionante o relato cristão da morte e ressurreição de Jesus. A conexão entre esses mitos nos leva a refletir sobre como o simbolismo da luz, da escuridão e da renovação é uma constante nas religiões e culturas ao redor do mundo. Inanna, também conhecida como Ishtar na mitologia acadiana, é uma deusa complexa, associada tanto à fertilidade e ao amor, quanto à guerra e destruição. Sua jornada ao submundo é um dos mitos mais antigos que se conhece. Ela desce ao reino de sua irmã, Ereshkigal, a deusa da morte, onde é julgada, executada e ressuscitada após 3 dias. Esse ciclo não apenas reflete o renascimento da vida na primavera, mas também o eterno ciclo de luz e escuridão, morte e vida, que marca a existência humana. A história de Inanna, quando comparada com a ressurreição de Jesus, nos convida a refletir sobre os arquétipos espirituais que transcendem fronteiras culturais. Jesus, como o Filho de Deus que morre e ressuscita ao 3º dia, carrega em si o símbolo da luz eterna que derrota as trevas da morte. Assim como Inanna, ele desce ao mundo dos mortos e retorna vitorioso. Esses mitos, embora distantes no tempo e na geografia, compartilham um simbolismo poderoso de sacrifício, morte e renovação. Em ambas as histórias, a luz não apenas retorna,
mas surge mais brilhante após a escuridão. Inanna retorna transformada, assim como Jesus se ergue glorificado após a crucificação. O conceito de que a morte não é o fim, mas um portal para uma nova vida, é um tema que ressoa em várias religiões. A luz da ressurreição, seja no cristianismo ou nas mitologias antigas, nos oferece a esperança de que, após as trevas, há um novo amanhecer. Essa conexão entre mitos de culturas tão diferentes nos lembra de que os seres humanos, em todos os tempos, têm buscado respostas para as mesmas questões existenciais: o significado da vida, o mistério da morte e a promessa de uma renovação. A ressurreição de Inanna e de Jesus simboliza que, mesmo nas profundezas da escuridão, há a promessa de renascimento, um ciclo constante de luz que vence as sombras. Portanto, quando olhamos para a mitologia comparada, vemos que os temas de luz, morte e renascimento não pertencem exclusivamente a uma tradição ou religião. Eles fazem parte de uma busca humana universal por significado e transcendência. Tanto Inanna quanto Jesus são símbolos poderosos desse ciclo eterno de queda e ascensão, lembrando-nos que a luz sempre encontra um caminho para retornar. A história do Jardim do Éden é uma das mais conhecidas na Bíblia. Adão e Eva, vivendo em perfeita harmonia, são tentados pela serpente a comer do fruto proibido. Tradicionalmente, essa serpente é vista como Lúcifer, o tentador que introduz o pecado no mundo. No entanto, alguns textos gnósticos sugerem uma perspectiva surpreendente. E se a serpente e Jesus estivessem, de alguma forma, ligados na missão de iluminar a humanidade? Nos evangelhos gnósticos, a serpente é retratada como uma figura que, em vez de condenar a humanidade, traz o conhecimento que liberta. O Evangelho Secreto de João, por exemplo, retrata Jesus como aquele que incita Adão e Eva a comer do fruto do conhecimento, desafiando a autoridade de um Criador imperfeito. Aqui, o conhecimento é visto como um bem supremo, e a serpente não é um inimigo da humanidade, mas um aliado na busca pela verdade. Essa visão desafiadora nos leva a reconsiderar o papel da serpente no Éden. Segundo essa perspectiva, o fruto proibido representa a iluminação, o despertar da consciência. A serpente, ao oferecer esse fruto, estaria proporcionando à humanidade a oportunidade de evoluir espiritualmente, de ver além das limitações impostas por um Criador que mantém a humanidade na ignorância. Essa abordagem sugere que Jesus e a serpente, ou Lúcifer, compartilham a missão de libertar o espírito humano, tornando-os não inimigos, mas diferentes manifestações de uma mesma força de iluminação. A questão, então, se torna: qual é o verdadeiro pecado? Seria a busca pelo conhecimento uma transgressão, ou seria a ignorância o verdadeiro mal? O conhecimento sempre foi uma espada de dois gumes. Ele pode libertar, mas também pode trazer sofrimento. A queda de Adão e Eva é vista como um marco de perda da inocência, mas também como o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade. Nesse sentido, a serpente e Jesus podem representar dois lados de uma mesma moeda, um desejo profundo de que a humanidade compreenda seu potencial divino. Esse entendimento coloca em xeque a narrativa tradicional do bem contra o mal. A busca pelo conhecimento, muitas vezes condenada, pode ser vista como um caminho legítimo para a divindade. No entanto, isso não significa que não haja consequências. A luz do conhecimento traz responsabilidades, e a humanidade, ao comer do fruto, teve que lidar com as complexidades de sua própria liberdade. Jesus, como guia espiritual, e Lúcifer, como instigador da curiosidade, podem ser duas faces de uma mesma jornada espiritual. No final, a história de Adão e Eva, Jesus e a serpente pode nos ensinar que a iluminação espiritual não é um processo simples. Envolve sacrifício, dor e a coragem de desafiar as normas estabelecidas. Talvez a verdadeira redenção esteja em encontrar o equilíbrio entre o conhecimento e a humildade, entre a liberdade e a obediência, entre a luz e a escuridão. No gnosticismo, o conceito do demiurgo é central para compreender a relação entre o mundo material e o espiritual. Enquanto a tradição cristã vê o Deus Criador como o ser supremo e benevolente, os gnósticos oferecem uma visão diferente. O demiurgo, o criador do mundo físico, seria uma figura imperfeita, responsável por aprisionar as almas humanas na matéria. Essa visão desafia a teologia tradicional e nos faz questionar a verdadeira natureza do Criador
e do mundo ao nosso redor. De acordo com os textos gnósticos, o demiurgo é um ser arrogante que acredita ser o único Deus. Ele cria o mundo material, mas este mundo é imperfeito, cheio de dor, sofrimento e ilusão. Para os gnósticos, a verdadeira divindade reside além deste mundo, em um plano superior de existência, conhecido como Pleroma, onde habita o Deus verdadeiro, feito de luz e sabedoria pura. O demiurgo, então, é um usurpador que, através da matéria, mantém as almas humanas presas em um ciclo de ignorância e sofrimento. Essa visão gnóstica apresenta uma reviravolta interessante na narrativa tradicional. Se o mundo físico é uma criação imperfeita e limitada, isso explicaria a existência do mal, da dor e da corrupção no mundo. Para os gnósticos, o sofrimento não é um teste ou punição divina, mas o resultado de estarmos presos em uma realidade imperfeita. O verdadeiro caminho para a salvação não está em adorar o Criador do mundo material, mas em buscar o conhecimento que nos liberta dessa prisão. É aqui que figuras como Jesus e Lúcifer entram em cena. Jesus, nos textos gnósticos, é o portador da luz e do conhecimento que pode libertar a humanidade do domínio do demiurgo. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, também pode ser visto como aquele que instiga a busca pelo conhecimento, desafiando as limitações impostas por esse Criador imperfeito. Ambos, em diferentes tradições, desempenham o papel de libertadores espirituais, ajudando a humanidade a despertar para a verdade. Essa perspectiva também lança uma nova luz sobre a ideia do pecado original. Se o demiurgo é um criador imperfeito, então a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden pode ser vista não como uma traição, mas como um ato de rebeldia contra um Deus que os mantinha na ignorância. Comer do fruto proibido foi o primeiro passo rumo à liberdade espiritual, um ato de coragem que desafiou a tirania do demiurgo. Portanto, o conceito de demiurgo nos faz repensar a própria natureza da realidade e do divino. O mundo material, com todas as suas limitações e sofrimentos, não é a criação perfeita de um Deus benevolente, mas o resultado de uma divindade imperfeita. O verdadeiro desafio da humanidade é encontrar o caminho de volta à luz, ao conhecimento e à verdade que existem além da matéria, no reino espiritual do Pleroma. A figura de Satanás, tal como a conhecemos, é resultado de séculos de desenvolvimento teológico e cultural. Inicialmente, o termo Satanás, na Bíblia, se referia a um adversário ou acusador, uma figura que testava a fé e a lealdade dos seres humanos. No entanto, ao longo dos séculos, essa figura foi sendo moldada e transformada até se tornar o inimigo absoluto de Deus, o representante máximo do mal. Mas quanto dessa imagem é uma construção humana, adaptada às necessidades teológicas e sociais de cada época? Nos primeiros textos bíblicos, Satanás não aparece como uma figura totalmente maligna. No livro de Jó, ele é retratado como alguém que desafia Deus, mas não como um ser em completo conflito com o Criador. Ele tem um papel de acusador, testando a fé de Jó para provar sua lealdade a Deus. Essa visão de Satanás como o adversário foi evoluindo ao longo do tempo, particularmente com a influência de outras culturas e crenças religiosas que moldaram o cristianismo primitivo. Com o tempo, à medida que o cristianismo foi se consolidando como religião dominante no Ocidente, a necessidade de um inimigo claro e definitivo se tornou mais importante. Satanás se transformou então na personificação do mal absoluto, em oposição a Deus e à bondade. Essa transformação foi intensificada durante a Idade Média, quando o medo do inferno e da condenação eterna se tornou uma ferramenta poderosa para manter o controle sobre os fiéis. Satanás passou a ser visto não apenas como o tentador, mas como o rei do inferno, aquele que disputa as almas dos homens com Deus. Essa construção do Satanás, como o grande adversário, também reflete as tensões sociais e culturais da época. Em um mundo medieval cheio de incertezas, doenças e guerras, a figura de Satanás servia como uma explicação para o mal que acontecia no mundo. Ao projetar o mal em uma figura externa, as pessoas podiam lidar melhor com o sofrimento e a injustiça ao seu redor. Satanás se tornou o bode expiatório, o inimigo contra o qual a sociedade cristã deveria lutar. Contudo, alguns teólogos e estudiosos contemporâneos questionam até que ponto essa visão de Satanás é uma criação cultural. Eles sugerem que a figura de Satanás, como a entendemos hoje, foi amplamente moldada pela necessidade humana de simplificar a luta entre o bem e o mal. Ao criar uma figura de maldade pura,
a teologia cristã pôde consolidar sua mensagem de salvação, oferecendo um contraste claro com a figura de Jesus, o Salvador. Portanto, a imagem de Satanás como o grande adversário pode ser tanto um reflexo das necessidades humanas quanto uma verdade teológica. Ele personifica o mal e o caos, mas também nos convida a refletir sobre a nossa própria sombra. Afinal, quanto do mal que projetamos em Satanás é, na verdade, parte de nós mesmos, de nossos medos e nossas incertezas. O Evangelho de Tomás, um dos textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, oferece uma visão profundamente diferente de Jesus. Aqui, Jesus não é apenas o Redentor que salva a humanidade através de seu sacrifício, mas o portador de um conhecimento oculto que guia seus seguidores rumo à iluminação espiritual. Essa visão de Jesus como mestre de sabedoria vai além da narrativa tradicional dos evangelhos canônicos e nos desafia a ver a salvação de uma maneira diferente. No Evangelho de Tomás, Jesus ensina que o reino de Deus não está em um lugar distante, mas dentro de cada um de nós. Ele nos convida a olhar para dentro e encontrar a verdade que já está presente em nossa essência. Essa mensagem, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, subverte a ideia de que a salvação depende de algo externo. Ao invés de buscar um Salvador que nos resgate de fora, somos encorajados a buscar o autoconhecimento e a sabedoria que já carregamos em nós. Essa visão de Jesus como portador do conhecimento nos lembra de que a verdadeira iluminação não é um dom concedido por uma autoridade externa, mas um processo de despertar interno. Jesus, segundo o Evangelho de Tomás, é aquele que aponta o caminho para esse despertar, ajudando-nos a transcender as ilusões do mundo material e a reconectar-nos com o divino que habita dentro de nós. Esse caminho, no entanto, não é fácil e exige disciplina, introspecção e coragem. O conhecimento que Jesus traz, segundo o Evangelho de Tomás, não é apenas intelectual. É um conhecimento espiritual que nos transforma e nos liberta das limitações impostas pela matéria. Essa libertação envolve uma profunda compreensão de nossa verdadeira natureza como seres espirituais. Ao compreender isso, nos libertamos das falsas crenças que nos mantêm presos no sofrimento e na ignorância. Jesus, então, é o guia que nos mostra como transcender essas limitações. A mensagem central do Evangelho de Tomás também se alinha com muitos dos ensinamentos das tradições místicas e esotéricas. A ideia de que o divino está dentro de nós e não fora é um tema recorrente na filosofia mística, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Essa visão desafia a ortodoxia religiosa, que muitas vezes depende de estruturas externas de poder e autoridade. O Evangelho de Tomás nos convida a questionar essas estruturas e a buscar uma relação mais íntima e direta com o divino. Portanto, Jesus, nesse Evangelho, não é apenas um salvador passivo, mas um mestre ativo, que nos guia na jornada do autoconhecimento e da iluminação. Ele nos ensina que a verdadeira salvação não vem de fora, mas de dentro, e que o reino de Deus já está presente em nós, esperando para ser descoberto. Essa mensagem oferece uma nova perspectiva sobre o papel de Jesus e o que significa ser verdadeiramente salvo. O sofrimento é uma parte inescapável da experiência humana, mas, paradoxalmente, também pode ser uma fonte de crescimento espiritual. No cristianismo, a crucificação de Jesus simboliza o ápice do sofrimento humano, mas também o ponto de virada para a redenção e a vida eterna. Esse ato de sofrimento extremo, seguido pela ressurreição, nos ensina que a dor e a escuridão podem ser portas para uma iluminação mais profunda, uma transformação espiritual que nos leva para mais perto de Deus. Jesus, em seus momentos finais, passou por uma angústia indescritível. Na cruz, ele clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" Esse grito de desespero revela a profundidade do sofrimento que ele enfrentou. No entanto, através dessa dor, ele não apenas cumpriu sua missão, mas abriu o caminho para a salvação de toda a humanidade. Esse ato nos ensina que o sofrimento não é em vão. Ele tem o potencial de nos transformar, de nos levar à luz. Em muitas tradições religiosas, o sofrimento é visto como uma purificação. No budismo, por exemplo, o sofrimento faz parte da condição humana, e é através do entendimento e da aceitação dessa verdade que podemos alcançar a iluminação. De maneira semelhante,
O cristianismo ensina que, ao carregarmos nossas próprias cruzes, ao aceitarmos as dificuldades e desafios da vida, podemos nos aproximar da redenção. A escuridão que enfrentamos se torna, então, o terreno fértil para o florescimento da luz. Essa dinâmica entre luz e escuridão, entre sofrimento e iluminação, está presente em muitas tradições espirituais. Na alquimia, por exemplo, a fase inicial do processo de transformação é conhecida como nigredo, ou negrura. Essa fase representa a morte simbólica do ego, uma descida à escuridão que precede a fase de iluminação, ou albedo. O sofrimento, assim como na alquimia, pode ser visto como uma forma de dissolução, que abre espaço para o nascimento de uma nova consciência. No contexto cristão, isso significa que o sofrimento, quando aceito com fé e esperança, pode nos levar a uma compreensão mais profunda da vida e de Deus. Ele nos força a confrontar nossas fraquezas, nossos medos e nossas limitações. E ao fazê-lo, nos oferece a oportunidade de transcender essas dificuldades. A escuridão não é o fim, mas um estágio necessário para que possamos experimentar a luz da redenção. Portanto, o sofrimento tem um papel essencial na jornada espiritual. Ele nos ensina humildade, paciência e compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Ao aceitarmos e enfrentarmos nossa própria escuridão, podemos emergir mais fortes, mais sábios e mais conectados com o divino. A luz que surge após a escuridão é uma luz mais forte, mais pura, uma luz que nos guia rumo à verdadeira iluminação.